Ontem o Atlético Mineiro treinou, Lula, e óbvio, eu fui no próprio site do Atlético Mineiro e eles trouxeram algumas informações aqui interessantes, tá? Tá aqui, ó. O Atlético, na verdade, eu tô na matéria da Itatiaia, mas eu quero a matéria do Atlético. Acho que enfim, aqui, ó, a matéria do próprio Atlético. Depois eu volto para essa da Itatiaia. Tá aqui, ó. A matéria do site oficial do Atlético Mineiro, informações do treino do Galo desta quinta-feira, dia 10 de julho. Tá aí, Atlético enfrenta o Bahia no sábado em Salvador. O Atlético está em reta final de preparação para o duelo com o Bahia. Exclamação, viu, Lula? Exclamação. Na manhã desta quinta-feira, o elenco profissional realizou mais um treinamento técnico-tático nos campos 5, 6 e 7 da Cidade do Galo, seguido de uma atividade de finalizações. Os atletas farão mais um dia de trabalho no CT na manhã desta sexta e embarcam para Salvador às 3h30, 3h25, né? O duelo com o Bahia está marcado para 21 horas de sábado, do dia 12, na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada. DM, após se queixar de dores na coluna no início da semana, o meio-campista Patrick foi diagnosticado com uma fratura por estresse na região lombar. O atleta já iniciou o tratamento conservador e será reavaliado periodicamente, portanto, desfalque aí para a partida, tá? O atacante Tomás Coelho, coxa direita, em transição, participou de parte da atividade, não sei se terá condições de jogar. Com gastroenterite, Fausto Vera fez atividades internas, portanto, uma outra possibilidade de desfalque também por conta dessa gastroenterite aí, o Fausto Vera. Cadu e Caio Maia, joelho direito, também em tratamento, ficaram na academia e fisioterapia. O goleiro Everson e o atacante Rony serão desfalques do Atlético na partida por acúmulo de cartões amarelos. Portanto, né, eles não citam a Arana, imagino eu que o Arana estará em condições de jogo para esse duelo. E aí eu vou voltar para a matéria da Itatiaia, porque na Itatiaia eles trazem, né, uma matéria mais completa, com a assinatura aqui do Rômulo Jacomim. Então é importante para a gente trazer. Tá aqui, as opções de Cuca. O Atlético volta a campo, essa aqui a gente já sabe, né? Vou para o que interessa. Após a pausa, o Atlético conseguiu descansar os jogadores e recebeu notícias boas e ruins. A principal novidade para o técnico Cuca é o retorno, olha aí, do lateral esquerdo Guilherme Arana, que se recuperou de uma lesão muscular, né? E foi liberado pelo departamento médico. Deixa eu tirar aqui o vídeo, né? Porque eles ficam reproduzindo esses vídeos automáticos e, enfim. E participou né, normalmente dos treinos com o grupo, né? Disse aí a Itatiaia Esporte. Outra novidade em relação ao atacante Tomás Coelho, que também passou por uma lesão muscular, iniciou o processo de transição e participou parcialmente dos treinos. É possível que viaje para Salvador, então é tratado como dúvida, né? O Tomás Coelho. Por outro lado, o Atlético perdeu o meia Patrick, que sofreu uma fratura por estresse na lombar e virou desfalque certo para a partida contra o Bahia. Fausto Vera, outro meio-campista, também pode ficar fora, pois está com gastroenterite. Matheus Izep, que vinha treinando com o time titular, também está fora com edema muscular. Os atacantes Cadu e Caio Maia completam a lista de lesionados, ambos se recuperam de lesões no joelho direito. Suspensos pelo terceiro cartão, o goleiro Everson e o atacante Rony também estão fora da partida. Por outro lado, o Cuca ganhou mais uma opção de ataque. Isaac retornou de empréstimo, né, junto ali ao Nacional de Portugal e está treinando com a equipe. Opções de Cuca: goleiros Gabriel Delfim e Robert, são as duas opções aí, né, de Cuca para esse duelo. Provavelmente deve ser o Gabriel Delfim, inclusive renovou o contrato, que eu vi agora há pouco, né, renovou o contrato com o Atlético Mineiro, vi no GE, inclusive, né, que o Atlético Mineiro teria renovado o contrato aí do Gabriel Delfim, né, contrato renovado e multa milionária, Gabriel Delfim ganhará a chance em virtude da suspensão do Everson. Zagueiros, Igor Rabelo, Rômulo, Ivan Roman, Júnior Alonso e Lianco. Laterais, Saravia, Caio Paulista, né, deve ser o Caio Paulista aqui, Guilherme Arana e Natanael. Meio-campistas, Igor Gomes, Bernard, Gabriel Menino, Alan Franco, Rubens e Gustavo Scarpa. E atacantes, João Marcelo, Júnior Santos, Hulk, Rony, não é, né? Rony tá fora, eles esqueceram de tirar o Rony da lista aqui, então o Rony tá fora. Dudu, né? E Isaac. Esses são os nomes aí. Tira o Rony aqui, tá? Lembrando que o Rony está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, bem como o Everson, goleiro. Lula, ainda é um grupo muito forte, né? De atletas, é um time que tem qualidade, né? Você vai aqui na zaga, por exemplo, você tem deixa eu tirar esse som aqui, meu Deus do céu. Você tem o Lianco, o Júnior Alonso, né, que deve ser inclusive a dupla titular. Você tem nas laterais, né, o Arana por um lado e aí Natanael ou Saravia do outro. No meio campo você tem Gabriel Menino, Rubens, que para mim é um jogadoraço, Gustavo Scarpa também, que é um ótimo jogador, né? Igor Gomes é um jogador ok, né? Ajuda. Bernard já foi um grande jogador, hoje em dia, né? É um jogador mais experiente, mas que não contribui tanto assim. Alan Franco é um volante, né, também de qualidade. E no ataque tem Hulk e Dudu, né? Apesar de ter o Júnior Santos também, né, ex-Botafogo,
que não vive uma boa fase, mas é uma peça interessante. Então, mesmo com os desfalques que a gente citou aqui, mesmo com as lesões e suspensões, ainda é um grupo muito competitivo e o Bahia vai ter um jogo duro, sem dúvida nenhuma, amanhã na Fonte Nova, Lula. É um grupo altamente competitivo, velho. Assim, não fosse a inconsistência do trabalho de Cuca, né, que já tem, acredito, já mais de 6 meses no cargo, né? Acho que ele assumiu no final do ano passado ainda, né? Naquela arrancada do Atlético para os possíveis títulos que não aconteceram. Mas o elenco e a possibilidade de trocas, e se você enxergar esse elenco como ferramentas, assim, com qualidades distintas dos atletas, é um elenco muito forte. É um elenco, mesmo em alguns setores envelhecidos, mas com jogadores que ainda oferecem muito e muito acima do mercado brasileiro, né? No caso de Hulk, no caso até do próprio Dudu, né? Que não teve uma boa passagem no Cruzeiro, mas nos primeiros jogos que fez agora pelo Atlético mostrou bom desempenho. Então, você citou aí, pô, Alan Franco, Igor Rabelo na reserva, na zaga, Caio Paulista na reserva, na lateral esquerda, né? Você tem muito Júnior Santos no ataque. Pô, o Júnior Santos seria titular no Bahia facilmente, velho. Facilmente, eu diria. Hoje, claro, né? Existiria uma concorrência com o William José, mas pelo jogo físico, pela juventude, né? Pela velocidade, ele combina muito mais com um jogador que pode jogar mais tempo, né, no Bahia, do que o que temos hoje. Então, você vê o nível que tem de elenco o Atlético Mineiro, que vai ser sempre uma equipe perigosa, mas assim, eu confio muito nessa nessa inconsistência de conjunto deles, para que a gente possa ser superior em campo, né? Eu acho que competitivos sempre seríamos, né? Com a atual equipe que a gente tem, com qualquer Atlético, mesmo com o Atlético na ponta dos cascos, mas eu acredito que essa inconsistência do Atlético pode nos dar, inclusive, uma vantagem para o jogo de sábado, de amanhã. Eu acho que o Júnior Santos do Botafogo seria titular do Bahia. O do Galo, tenho minhas dúvidas, né? Mas é o Júnior Santos. Isso aí é relevante dizer, claro. Né? Talvez no lado direito, né? O Júnior Santos poderia ser, não sei se centroavante, Lula, mas, por exemplo, o Júnior Santos, Pug e o William José seriam um trio de ataque interessantíssimo. Né? A gente ganharia estatura, ganharia a força do Júnior Santos. E por muito tempo, inclusive, quando estava no Botafogo, era um jogador que eu sempre falei aqui que era a cara do Bahia, né? Inclusive é baiano, né? Pra quem não sabe, o Júnior Santos é baiano de Berimbau, Conceição do Jacuípe. Dani Mota vai ter campeão hoje, agora. Não só hoje, como agora, né? Pra gente poder arrematar aqui o nosso café de hoje, Lula, com a nossa... Pensar numa provável escalação para amanhã, se nós tivéssemos a prancheta de Ceni na mão, como é que nós agiríamos, né? Então, nesse momento, eu vou compartilhar aqui o nosso campinho, né, para a gente poder trazer para a tela. Deixa eu só abrir aqui o projeto, né, abrir os jogadores que já estão salvos, e aí eu já compartilho para a gente poder trazer, né, só um minutinho, cadê? Aqui, pronto, vou trazer aqui para vocês. Tô limpando aqui o campinho com a escalação do último jogo, não sei se é necessário limpar a escalação toda não, mas enfim, vamos construindo junto aqui do goleiro ao atacante, né, para poder a gente trazer esse campinho que vocês amam. Lula acompanha, Lula sabe que o campinho ele é quase uma celebridade aqui, né, no canal. A galera gosta muito da mesa tática, gosta muito do nosso campinho, e é importante a gente trazer também para abordar essa questão. Tá aqui, Lula. Campinho na tela, né? Campinho vazio nesse momento. E eu queria que a gente construísse, né, junto com você, nós dois e também o chat, a gente construísse a nossa ideia aqui, né, para o jogo de amanhã. Eu acho que a gente teve uma leve discordância nesse sentido, mas tá tudo certo. É bom que se tenha, inclusive. Eu acho que a gente vai ter mais mudança do que você acha que vai ter, né? Então vamos chegar num consenso aqui ao longo das explicações para a gente chegar num provável time titular. Mas eu acho que no gol a gente não tem muita
muito debate não, né? Acho que é Marcos Felipe mesmo. De acordo. Não tem, apesar do susto, né, na última partida, mas é o famoso, é o que tem para hoje, né, Lula? Mas assim, é um susto médio, né? Assim, eu achei, na verdade, uma troca de mentalidade após tomar o último gol que foi equivocado. Mas não achei que ele deu susto, não. Achei que ele foi correto. Inclusive, até no lance que chamou a atenção, que foi um lance que ele faz aquela defesa espetacular e depois ele sai jogando. E ele sai muito jogando daquela maneira por conta também da regra dos 8 segundos, né? Mas ele deu a bola bem nos pés de Caio Alexandre, só que Caio Alexandre quis levar a bola para frente, né? Abriu e não percebeu a marcação, a distância correta da marcação, mas a bola foi no pé dele, não houve nenhum equívoco da parte de Marcos Felipe em relação ao gesto técnico, né? A leitura talvez pudesse ser, ou a comunicação com o próprio Caio, né? Dizer, né, tem rato, tem ladrão, né? Pudesse ter sido melhor, mas no caso não houve um gesto técnico equivocado, e ele, exceto após essa falta de calma no resto da partida, ele foi bem demais na partida, na verdade. Então não acho que deu susto não, Leo. E tá mantido aí, né? Hoje ele tem mais confiança minha do que Ronaldo ou do que Danilo. Beleza. Na direita, Lula, tem, né, esse debate, o Gilberto não está suspenso, né, como a gente falou, e tem esse debate de Gilberto e Arias. E aí, eu acho que o debate da direita tem muito a ver também com o debate da ponta direita, né? Levando em consideração que, na sua ideia, Cauli deve ou poderá, né, jogar, eu acho que faz sentido a gente pensar no Arias, por exemplo, né, nesse lado direito da defesa. Então, sim, podemos chegar nesse conceito do Arias para a lateral direita, para o jogo de amanhã? Não. Eu concordo com a tua leitura, mas na minha visão, Bahia vai para o jogo com a mesma equipe, eu acho. Será? Vamos ver o que a galera do chat acha aí. Arias ou Gilberto, meu povo? O que, é que vocês acham? Vai chegar num consenso aí. Eu acho que vai dar Arias, tá? Eu acho que a gente vai com uma equipe bem parecida, Lula, mas com a mudança do Arias, do Gilberto pelo Arias. Até porque o Gilberto vem jogando numa sequência muito grande, né? Em consenso num consenso com você, que se a gente jogar Arias aí, vai Cauli no lugar de Ademir. Isso aí é consenso, né? Pronto. Então, a galera, a maioria, pelo que eu tô vendo aqui, tá indo com Arias. O Bruno Muti quer o mesmo time de quarta. O Rai Costa falou que o Arias pode ser utilizado num jogo importante de terça. O Luiz Braga já fala que para ele é jogo para Arias e Cauli. Arias aberto na direita com Cauli no lugar de Ademir. O pessoal tá falando muito de Arias aqui. Bom dia, Leiro. O Resnini tá lesionado? Tá. Na verdade, ele tá em transição, né? Tá voltando de lesão. Isso. Tá em transição. Pronto, então vai Arias aí. Acho que a maioria tá indo com Arias. Eu vou falar assim, o meu termo para mim é o seguinte, Lula. Eu tô com você. Eu acho que o time é o mesmo, porém com as entradas de Arias e Cauli no lugar de Gilberto e Ademir. Acho que a gente muda o lado direito do time. De resto, acho que a gente vai com o mesmo. É isso. Perfeito. Então pronto. Então vamos nessa aqui. Vamos de Arias aqui, né, no lado direito. Na zaga, o pessoal falando de Gabriel Xavier, mas eu não acho que ele vai tirar David Duarte, até porque o time do Atlético Mineiro é um time muito alto, né? Um time físico, alto, né? Tem jogadores de boa estatura, então não acho que ele vai abrir mão do David Duarte, né? Não acho que isso vai acontecer, acho que a dupla vai ser mantida, David Duarte e Santiago Ramos Mingo. Na esquerda, se tivéssemos Iago Borducci, até poderíamos cogitar, né? Mas não sei se teremos, então vamos de Luciano Juba. No meio, Lula, acho que não deve fugir muito de Carlos Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, não, né? Acho que é o trio titular, é o trio de ferro aí, né? Digamos assim. Uhum. Então devemos ter aí esse mesmo trio. Aí no ataque, levando em consideração a entrada do Arias para fazer esse corredor, né? Eu enxergo que de repente, Lula, a gente pode ter aqui o Cauli, de fato, né, pelo lado direito aqui, compondo mais, né, ainda que não seja, obviamente, um ponta-direita, mas no desenho seria isso, né, Cauli pelo lado direito. Pelo lado esquerdo,
né? O Eric Pulga, que é um titular hoje incontestável, e eu tenho uma dúvida do William José. Você acha que ele mantém o William José? Ou talvez seguraria para o jogo de terça-feira? Aí a gente tem duas opções, né? Seria Thiago ou Lúcio. Não, eu acho que ele vai com o William José e vai utilizar o William José por 60 minutos, que é o praxe, eu acho. Então vamos botar o William José aqui, nosso camisa 12, né, por 60 minutos, aí, de acordo com a leitura do nosso grande comentarista Luiz Teles. E aí, nesse contexto, Lula, a gente tem, né, levando em consideração a série de 3, obviamente o Cauli vindo jogar por dentro. Né? Nesse contexto, quando o Bahia normalmente faz a entrada do Arias, né? O Arias joga pelo corredor, e aí normalmente é o seguinte: normalmente, eu vou fazer um desenho aqui para ver se você concorda ou não. A gente vai ter uma série de 3 aqui, provavelmente com essa ideia, né, do Juba, o David Duarte e o Ramos Mingo. Aí quem baixa para fazer essa ajuda aqui é o Everton Ribeiro. Jean Lucas e Cauli jogam por dentro, formando o quadrado, né? Como a gente já está acostumado. Arias, amplitude pela direita, Eric Pulga, amplitude pela esquerda e o William José centralizado, formando aí esse 3-2-4-1, né? Como vocês já estão acostumados, né? Claro que isso durante o jogo às vezes varia, né? Pode ter uma mudança ou outra, pode mudar em algum determinado momento do jogo por uma questão de contexto, mas de uma maneira geral é por aí. É isso aí, Lula? Ou você discorda de alguma coisa? Não, é isso aí, mas assim, eu vejo cada vez mais eventual esse retorno, quando acontece esse tipo de formação, esse retorno do Everton Ribeiro para poder fazer a saída, tá? A posição dele é uma posição intermediária, quase no entrelinhas, entre né, o primeiro homem do segundo terço do campo e, e o último terço. Então, assim, é uma flutuação que cabe, às vezes, ali numa ajuda da saída, mas olhando assim, né, num um retrato mais longo, né, de utilização dessa formação, o Everton tem aparecido cada vez menos para ajudar a saída de bola. Depende muito de coisas, de configuração de jogo, né, de como vai estar o Atlético Mineiro disposto em campo, né? Depende. Mas tá muito mais assim, com três, com o Caio flutuando ali para tentar fazer o primeiro apoio. De fato, Arias aberto de um lado, Eric aberto do outro, e Jean Lucas e Everton Ribeiro ocupando mais ou menos a mesma faixa ali para ajudar na armação pelo meio, com o William José centralizado no ataque. Deixando claro, eu acho que teremos mais mudanças. Eu acho, deixando isso claro. Mas é um provável time bem próximo da realidade. Assim, não imagino também que vai ter tanta mudança a mais. Eu acho, por exemplo, que pode ter uma saída do William José para uma tentativa de luxo ali na frente, apesar de achar que ele vai começar com o William José, mas acho que pode acontecer. Acho que podemos ter, por exemplo, também, né, uma ideia de utilização do Michel Araújo. Não sei se, por exemplo, Cauli hoje está à frente do Michel Araújo. Tenho minhas dúvidas. De repente pode pintar o Michel Araújo ali pelo lado direito, né? Jogando mais por dentro também, né? Simplesmente trocar 6 por meia dúzia. Você tem o Michel Araújo jogando mais por dentro, você pode ter o Arias jogando mais por fora e o Michel jogando mais por dentro. Enfim, né? Eu acho que a gente vai ter realmente uma base mantida, até pelo que disse nosso parceiro ontem aqui no chat, eu concordo com ele, né? Que os jogadores ficaram 28 dias sem jogar, então você dar minutos é importante, mas vai ser uma minutagem controlada sem dúvida nenhuma, porque terça-feira tem duelo decisivo pela Sul-Americana, né, Lula? Sim. Eu acho que, assim, se o jogo não fosse em casa, na Sul-Americana, eu acho que a gente teria mais mudanças, com certeza. Né? E o jogo que seria desprestigiado na sequência, de fato, seria esse jogo contra o Atlético Mineiro, por mais importante que ele seja. Né? Mas sendo o jogo em casa, eu estou um pouco com essa leitura. Assim. Meu feeling é de que não vai ter mudança, mas se houver, as mudanças mais prováveis seriam essas que a gente colocou, com Arias e Cauli no lugar de Ademir e Gilberto. Leiro, tá mutado.
Desculpe, desculpe. Vou fazer uma provocação instantânea. Eu vou colocar na tela aqui uma possível mudança e eu quero ver sua reação e o seu comentário em relação dela. Eu não vou nem falar qual é. Eu só vou puxar o jogador para a posição e eu quero ver a sua reação de maneira espontânea. O que é que você pensa sobre isso? É Lúcio ali, é? É que eu não Lúcio tô conseguindo Rodrigues, ver, que pelo, minha Lúcio tela tá Rodrigues, pelo, pequenininha Lúcio Rodrigues pelo lado direito. por Ademir. Velho, eu não acho um devaneio, não, sabe? Eu acho que pelo jogo de força é uma possibilidade, mas eu acho que não casa com esse Atlético Mineiro. Eu colocaria mais velocidade pelo lado de campo, do lado de Arana, né? Até mesmo pelo lado de Caio Paulista. Eu botaria mais velocidade pelo campo do que força. Acho que é um jogo muito mais para velocidade, em termos ofensivos, do que um jogo de força. Aí, nesse caso, você não concorda com o Cauli, então, né? Levando em consideração essa sua avaliação de velocidade pelo lado do campo. Exato, assim, Ou o Cauli centralizado e área sendo esse jogador de velocidade, talvez, pelo lado, né? Enfim. mas não funciona tanto assim. Mas, de qualquer maneira, assim, vai ser importante o Bahia explorar aquele lado. Quando o Bahia faz esse time com Cauli e Arias, Everton, que normalmente já cai muito por aquele lado, fazem muitas jogadas associadas, né? A gente termina indo muito a linha, aquelas ultrapassagens diárias, né? Chegando próximo à linha de fundo. Isso acontece com bastante frequência, né? Com o Cauli centralizando um pouco mais. Então, vai ser muito importante o Bahia explorar aquele lado. Eu não acredito que o lado esquerdo, que já é um lado preterido, né? Pelas características dos nossos jogadores, vai ser muito utilizado nessa partida, né? Acho que o Bahia vai centralizar mais o jogo e vai abusar, né? Ou deveria tentar abusar mais ali pela utilização do seu lado direito. Você quer ler do ex com a Ademir, já entendi tudo. Brincadeiras à parte, Lula, eu quero trazer aqui as substituições, porque acho que isso é relevante. O Bahia começou a mexer aos 66, né? Portanto, aos 21 minutos do segundo tempo foi a primeira alteração do Bahia. Foram 3 de uma vez só. Saíram Carlos Alexandre, William José e Ademir. Entraram Thiago, Kaique, né? E Acevedo. Acevedo no lugar de Caio, Kaique no lugar de Ademir e Thiago no lugar de William José. O Bahia mexeu aos 66, portanto, aos 21 minutos. Depois, aos 74, portanto, né, aos 29 minutos, né, 45 com 75, 30, 74, 29, exatamente. Se a matemática não me traiu, 74 minutos, 29 do segundo tempo, ele tira Vitor Ribeiro e coloca Michel Araújo. E aos 82, né, 82, ele coloca aí o Lúcio Rodrigues no lugar do Eric Puga, né? Aos 82. Então, portanto, o Puga jogou 82 minutos, Everton Ribeiro jogou 74, Carlos Alexandre, William José e Ademir jogaram 66. E aí, Lula, se você sonha, né? Ou se você gostaria de ver o Ademir pelo lado direito, aí eu já acho que Arias cai fora, né? Aí a gente já pode pensar em Gilberto aqui mesmo, porque obviamente faz mais sentido o Gilberto construindo por dentro. E, sinceramente, eu tenho gostado muito de Gilberto construindo por dentro e Juba também sendo esse jogador de auxílio ao meio, né? Então faz mais sentido nesse momento você manter a equipe, né? Como você disse aí. Mas eu acho, quero deixar registrado, eu acho que vão ter alterações. Luiz Teles. Pois é, e meu feeling é que não vai ter. Então pronto, vamos ver. Vamos ver no café de segunda-feira quem estará certo, viu? Mas o mais importante, Leiro, é que tanto os seus argumentos, os argumentos que você está usando são argumentos totalmente mais do que válidos, né? Já se não for feito dessa maneira, assim, é uma justificativa muito mais do que plausível, né? Muito provável de acontecer, eu diria. Né? Mas só como eu te disse, é um feeling meu para esse tipo de partida, né? E acho que é uma coisa, até muita gente colocando aqui no chat, que é bom chamar a atenção, a gente não tinha um reserva de jogo parecido, né? Ou pelo menos da coisa do 1 contra 1, do drible, pelo lado direito,
antes da chegada de Kaique. Kaique nos dá, ainda que tenha uma maneira diferente, centraliza um pouco mais, nos dá essa opção de um emulador de Ademir também. Então, assim, começar com Ademir e depois manter a mesma, uma formação parecida, já é uma coisa possível no cardápio para Rogério Ceni. Ele não precisa, por exemplo, fazer a dupla substituição, né? Como você colocou, troca Ademir por Cauli, mas aí também você teria que trocar Gilberto por Arias, seria algo natural. Então, esse conjunto de situações me diz, assim, um feeling mesmo, de que a gente vai ter a mesma equipe, mas acho que você tem mais chance, talvez, você tem mais chance de ganhar do que eu, por conta das minutagens, não sei. Para mim é uma dúvida, é só um feeling mesmo. Na Beleza. dividida, eu tô indo com o meu feeling, é isso.